é o espaço onde saúde, esporte e lazer se encontram para transformar sua rotina. Com convidados especiais e temas relevantes, abordamos desde performance esportiva até qualidade de vida e bem-estar mental. Toda segunda-feira, às 21 horas, trazemos informações valiosas, debates envolventes e dicas práticas para você viver melhor e com mais disposição. Acompanhe e faça parte dessa jornada. Sandro Filmes está no mercado audiovisual há mais de 25 anos. Se você procura alta qualidade em vídeos para TV, redes sociais, gravação e podcast, comerciais e programas, entre em contato @Sandro Filmes e no WhatsApp 996266572. Sandro Filmes, qualidade e menor preço para você. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Pulsar Mais Podcast, o podcast que te mantém ativo e bem informado. Hoje estamos aqui com um convidado sensacional, um cara que ele já é realidade no futsal e também no paradesporto. Estamos aqui com Alix. Alix, seja muito bem-vindo ao Pulsar Mais Podcast. Sou um cara que eu conheço há muito tempo, né? Desde os tempos da ABB, sei da sua capacidade, sei do que você tem a agregar valor ao esporte, né? Então seja muito bem-vindo ao Pulsar Mais Podcast. Antes da gente começar, também queria lhe dar um presentinho, tá? Da LB Brindes. Presentinho aí da LB Brindes. LB Brindes. Já vou abrir, viu? Pode abrir. O presente é bom. Nossa canequinha aí, ó. Sucesso, viu? E já agradecer, né? Agradecer o patrocinador. Isso aqui só funciona assim, né? Com certeza. Top de linha. Com certeza. Top de verdade. Nossos parceiros aí que tá sempre agregando valor ao Pulsar Mais Podcast. Alix, já pra gente começar, queria que você falasse, né? Quem é a Alix fora das quadras, como você gosta de ser lembrado pelas pessoas, para que os nossos webnautas possam estar aí lhe conhecendo melhor. Desde já quero agradecer, né? E a Sandra também, que um prazer sempre estar aqui, né? No Pulsar. Tenho acompanhado nas redes sociais. E depois do convite, eu não podia deixar de estar aqui para prestigiar, para informar, para bater um papo, né? Sobre o esporte em si. E hoje, sobre um pouco da vida, né? Que a gente tem percorrido aí. Graças a Deus, Deus tem colocado a mão e assim a gente vai seguir. Show de bola, Alix. Alix, já pra gente começar, né, você tem um nome muito forte no futsal daqui da cidade de Campina Grande, né? E eu queria saber como foi o seu primeiro contato com o futsal, né? E como isso tudo começou na sua vida. O futsal é a parte mais perto do contato com a bola mesmo, né? Antes era no meio da rua mesmo, normal, e eu posso te dizer que joguei no Santa Cruz da Liberdade, do Major Hilton. Eduardo Menezes Duda era o treinador ali de um projeto social lá no quartel da Polícia Militar, do Bombeiro. E todo mundo da Liberdade, quando iniciou, jogava no Santa Cruz, que até hoje ainda tem uma faísca lá. A quadra, aquela quadra pequena lá da Polícia Militar. Da Polícia Militar, o piso verde, vermelho. E aí a gente só podia entrar de calça, e eu até contei essa história aí. Naquele tempo só tinha 2 meninos que tinham calça. Aí o cara vinha, entrava, passava pelo quartel, lá pelo campo, jogava a calça, o outro vestia e assim a gente entrava pra treinar. E eu era sempre um dos mais novos, né? Meu irmão sempre jogou e aí eu era um dos mais novos. E em 1989, eu, com 8 anos, joguei o primeiro campeonato Copa Sesc pelo Santa Cruz. E eu tenho até essa medalha em casa. Foi a minha primeira medalha de uma competição. Eu era bem mais novo, 2 anos da idade dos meninos, e fiz até um gol na final. E aí a gente foi campeão, e foi o meu primeiro contato assim com o futsal, que era na quadra. Apesar que eu morava ali na Liberdade, perto da quadra da Liberdade. E onde começou mesmo foi pelo Santa Cruz, com esse despertar do futsal. E depois aí fui jogar pela ABB, aí fui logo nessas competições locais que o Vanildo Leite fazia. O Santa Cruz participava, e aí chegou na minha categoria, que antigamente era Mirim,
infantil, né? Infante, juvenil e adulto. E aí foi quando a gente começou, e dessas vai e vem, fui chamado para jogar pela ABB, e assim seguimos depois pelas escolas, né? E aí foi quando eu comecei a realmente praticar a modalidade, já pensando em algo mais, né? Quando você começa a despertar alguma coisa de algum colégio para você livrar seus pais naquele tempo, até hoje, né? Acontece muito. Livrar aquele tempo de pagar uma mensalidade de uma escola. As bolsas, né? De uma escola bem de nível mais alto, né? Hoje ainda acontece muito isso. Acontece muito isso. Hoje, com as crianças bem mais cedo, que aí é outro ponto que eu não concordo tanto, mas graças a Deus, olhando para o estudo, isso é muito bom para um menino, né? Que um pai talvez tenha uma condição de pagar ali um colégio, ou não pagar um colégio particular, e bota o menino no estado ou no município, e pelo esporte você ganha uma bolsa para ter num colégio de nível maior. Não que o colégio A ou B é melhor, mas é realmente um ensino mais preparado para um Enem, né? Isso aí eu olho para os meus amigos que ganharam bolsa naquele tempo, e hoje para os alunos que passaram na minha mão, que hoje estão em bolsa em colégio, você vê uma mudança social daquela criança que tinha uma família menos favorecida e hoje está em escola maior, hoje é um médico, hoje é um advogado, teve uma profissão a partir de uma bolsa escolar. Os ciclos de amizade também influenciam muito. O ciclo da amizade influencia muito. A cabeça da criança ou do adolescente já vai mudando também quando ele fica naquele ambiente que vê só os meninos só pensando em Enem, só pensando em outros cursos, né? Talvez não passe nem na cabeça do menino daquele ter um curso, e quando chega em outra escola faz uma grande diferença. E quando você era criança, adolescente, quem foram as pessoas assim que mais te incentivaram no esporte? Então, meus pais sempre foram um dos maiores incentivadores. Naquele tempo, hoje a gente vê muitos pais indo para quadra, né? Indo para quadra. Meus pais, era difícil perder uns jogos naquele tempo. Então, assim, meu pai é que tinha um carro que levava todo mundo para quadra. Então, meu pai tinha um carro e dizia assim: ei, quem é que vai pro jogo hoje? Aí entrava todo mundo, abria a mala e os meninos iam. Então, meu pai sempre levou. Então, sempre acompanhou muito, né? Como eu vinha numa geração, meu irmão mais velho que eu e sempre jogou, então eu fui na aba dele, indo ali para jogos, assistindo jogos, muitos jogos. E tem alguns professores que eu tenho que citar, né? Como eu falei, Eduardo Menezes Duda não era nem formado, nem nada, mas... É Duda que hoje ele é o responsável pela Quadra da Liberdade. Exatamente. Naquele tempo ele já era apto da CBF, né? Naquele tempo já iniciando, já era da FPF, mas já tinha um know-how grande aqui na Paraíba como árbitro, e logo depois pegou CBF e FIFA, né? Mas ele já começou um projeto social, viu que estava dentro do esporte, via ali na Quadra da Liberdade muita gente jogando, muita criança, e com Santa Cruz de Majoeiro montou esse projeto. Eu creio que começou ali muita gente da Liberdade participar. E depois que a gente foi para a ABB, aí eu com 13 anos de idade já fui para a ABB, mas tem alguns professores que fizeram parte mesmo até Marcos ABC lá da ABB. Eu tive uma participação lá no colégio, no Cassiano Pereira, quando ele era professor de Educação Física. Joguei alguns campeonatos que tinha o SESI, né? Aí jogava a Cassiano Pereira, o Roberto Simon. Aí tinha um colégio também do SESI lá em Bodocongó, que eu passou o nome. Mas aí tinha essas competições. Também tinha uma equipezinha lá da nossa escola, mas depois foi Júnior, professor, que era do Pedro Serrão. Quando eu saí do quarto ano, até o quarto ano, o SESI era difícil entrar. Você tinha o primeiro até o quarto ano no SESI, na escola do SESI. E quando você só tinha até o quarto ano, aí no quinto ano eu fui estudar no Pedro Serrão, que é de lado da Igreja das Graças, ali na Liberdade. Aí tinha uma escola lá, e foi aonde Júnior também era o professor do CDI, do colégio CDI. E quando eu passei um ano lá, no quinto ano, ele disse: rapaz, eu vou te dar uma bolsa de você estudar lá no centro. O CDI tinha saído do bairro da Prata, tinha colocado lá na frente hoje é o Objetivo, por trás da Unesc.
frente à Praça Antônio Pessoa. E aí eu fui estudar lá e de lá eu fiz até o 3º ano nessa escola. E Júnior foi um dos que pegou no braço, assim. Hoje meu professor, eu converso com ele, falo com ele, mas foi meu pai muitas das vezes, né? Que o professor muitas das vezes quando é criança é o pai da gente. E foi meu pai. Depois logo em seguida eu fui para a ABB com o professor Chagas. E aí foi Chagas, depois Vanildo mesmo, né? Vanildo, professor, muito tempo. E aí a gente jogou pela Eletrônica Dilson. Aí foi quando eu comecei a dar os passos mesmo pela ABB com Chagas. E depois quando eu cheguei de juvenil, já passei pro adulto. Aí foi onde iniciou mesmo o futsal assim na minha vida. E o futsal, eu acho que eu joguei um pouquinho. Quem me acompanhou, eu acho que eu joguei um pouquinho. Eu joguei um pouquinho assim, jogava de manhã, de tarde, de noite. Não é assim mesmo, quando você gosta de bola, não tem pra uma coisa, você quer jogar direto, né? E depois passando essa sua carreira, essa sua parte pelo juvenil, você também teve uma carreira profissional como jogador de futebol, não foi, Alex? Então nesse tempo aí das escolas mesmo, quando eu joguei o campeonato paraibano adulto, já juvenil, jogando adulto no futsal, Ivanildo fez um amistoso contra a equipe de João Pessoa, adulta. E nesse jogo lá no Meninão mesmo, eu joguei muito. E estava prestes a jogar um campeonato brasileiro de seleções. E só para você entender, isso era em 96, 15 anos. O campeonato era até 16 anos. E aí foi quando o Vanildo questionou o Estado, o representante, por que acontece jogo das seleções paraibanas e só tem jogador de João Pessoa? Não, em Campina tem gente, no Sertão tem gente. Mas, por enquanto, naquela época, só o time de Campina Grande ainda jogava o Campeonato Paraibano, só o adulto. Não tinha categoria de base jogando. E foi aonde ele veio e eu joguei no campeonato, no jogo contra o time adulto, em Rômulo, e acabamos jogando o Campeonato das Seleções lá em Goiás, pela seleção paraibana de futsal, na primeira divisão. Aí a gente ficou em 6º colocado, continuou na elite do Campeonato Brasileiro. E quando a gente voltou no outro ano, eu completando meus 16, 17 anos, o treinador Gama lá de João Pessoa, que aí foi onde ele fez parte mesmo dessa transformação, disse, não, você vai ter que morar aqui em João Pessoa. Vai ter que morar em João Pessoa. Eu disse, não, vou nada. Eu tava no 3º ano, já tinha feito o primeiro bimestre no 3º ano aqui no CDI. Foi quando ele disse, não, vou falar com seus pais. E veio aqui em Campina, falou com meus pais, sabia da importância. O time lá do Guarani do Roger estava para disputar a Liga Nacional do Campeonato Brasileiro de Futsal, um patrocínio muito grande, o time de João Pessoa, e ele queria me levar para lá, para morar na casa dele. E uns 3 anos antes disso, meu irmão teve um convite de disputar um campeonato, morar em Recife, pela Sumov, pelo Votorantim de Pernambuco. Era um dos maiores times do Nordeste de futsal, e meu pai não deixou. E isso, meu pai ficou com aquilo ali. Quando apareceu para mim, meu pai disse que não tinha jeito, que já estava levando esse peso muito grande do meu irmão não ter despontado. E aí me liberou. Aí eu fui para João Pessoa, morei 6 meses com esse professor, estudando lá no CEACOC, ganhei uma bolsa lá. Era um dos maiores colégios de João Pessoa naquele tempo. Nem livro tinha naquele tempo, era um disquete. Eu ganhei 12 disquetes, era 12 disciplinas. Alex denunciando a sua idade. Aí eu dizia, mas eu não tenho computador. Aí o cara disse, então, meu velho, só estuda aqui quem tem computador em casa. Aí eu dizia, aí o professor dizia, eu tenho um, pô, fica botando aqui na minha casa. Naquele tempo, rapaz. Aí eu estudei até o 3º bimestre, até eu bater uma pelada jogava já aqui na pelada normal que a gente chama, né? No Atleta da Liberdade, que era onde meus pais, os donos moravam ali na Liberdade. Eu já jogava campo, né? E aí tinha começado com 12 anos, já no Atleta da Liberdade, jogando no 2º quadro, entrava faltando 15 minutos, 10 minutos. Aí o campo já estava na minha vivência. Eu com 16 anos já estava jogando no campo normal. Aí
conheci essa família que eu moro hoje, que estudava comigo lá no Ceacó. Ele tinha um time chamado Paraíba. Aí jogava o Campeonato Paraibano de Sub-17. Aí fui passar um final de semana lá. Aí disse, tu joga campo? Eu jogo, lá no Gás. Aí fui jogar um campeonato local do Gás lá e joguei demais. Aí tinha um empresário lá no primeiro dia, amigo deles, que era o olheiro do Vitória da Bahia. Aí disse, oxe, quem é esse menino aí? Ele disse, não, veio de Campina, bicho. Chegou ontem aqui em casa, já botei pra jogar aí. O cara, pô, o menino joga demais. E foi, no outro final de semana teve rodada de novo, eu joguei. Aí disse, não, eu vou levar esse cara. Aí passei 2 semanas, o cara disse, ei, bicho, tu vai viajar pra Vitória. Eu disse, oxe, tu é doido, meu pai não deixa não. Aí eles vieram aqui convencendo meu pai. Aí eu disse, não, poxa, Gama me chamou aqui, eu moro na casa de Gama. Pra gente jogar o campeonato de seleções que vai ter pelo Guarani do profissional, do adulto. E nesse termo eu estava jogando já no adulto do Campeonato Paraibano. A Eletrônica Dilson aqui já tinha sido tetracampeão paraibano, eu estava junto com eles. Aí joguei o Paraibano pelo Guarani do Rocha e tinha sido campeão. Aí disse, não, você vai embora. E nesse termo de uma semana ele foi e disse, rapaz, eu arrumei outro time pra tu vai pro Mojimirim de São Paulo. Aí eu disse, oxe, tu é doido, não vou nada. E meu pai disse, e agora? Eu disse, não, meu pai disse, não, parei a vida do seu irmão de atleta, vai ser você, pode ir embora. Aí foi o meu primeiro contato com o futebol mesmo, assim, com a base de um futebol. Eu fui para o Mojimirim em 99, 18 anos, eu tenho 18 anos. Aí eu fui pro Mojimirim sozinho, sem saber muita coisa, que hoje o menino, eu digo direto, a gente diminuiu 3 anos, pode botar 3 anos aí. Antes a gente com 17 anos, hoje é um menino de 13, é a mesma cabeça. Eu com 15 anos ficava jogando no meio da rua, hoje o guri com 15 anos não quer nada não. Então assim, eu fui embora para São Paulo, aí fui em outubro, novembro, dezembro, na mesma semana, e meu time lá era muito bom. Teve alguns jogadores que jogaram, foi Chicão, aquele que jogou no Corinthians, no Flamengo. Zagueiro, era da minha época lá. Zé Luiz, negão jogou no São Paulo e no Atlético Mineiro. Denis Marques, aquele que parecia com o Zé Azevedo, jogou no Santa Cruz, jogou no Flamengo também. Atacante. João Buzzi treinou agora esse ano aí no Botafogo de João Pessoa. Hoje é treinador, era do Vitória da Bahia há muito tempo. João Buzzi e Marcelo Galvão, era goleiro do Fortaleza, veio aqui pro 13 também. E alguns atletas daquela Enio, jogou muitos anos no futebol da China, na Coreia, de Alagoas. Aquela galera que daquele ano ali, 80, 81, vingaram muitos do profissional. Frontini jogou no 13 aqui também no Botafogo, hoje é diretor do Vila Nova de Goiás. Então muita galera daquela ali. Então eu passei esse período, fui aprovado e passei 1 ano de novo de contrato. Quando foi virar pro profissional, lá era seu Wilson Barros. O Mojimirim era o modelo da categoria de base de São Paulo. Depois de São Paulo, da equipe do São Paulo, do interior, era o Mojimirim, era o modelo top, de verdade mesmo, top. O alojamento, de tudo era top. Me lembra há um tempo atrás, tanto o Mojimirim, Santo André, eram equipes que eram muito respeitadas ali no interior de São Paulo. Aí lá era um homem que mandava. Ele era dono daquela Sabó, né, uma fábrica de peça de carro. Essa é uma peça muito conhecida aí no automobilismo, automobilista. E aí ele quando ele faleceu, aí foi a volta de Rivaldo, que Rivaldo comprou. Mas enquanto isso, ele não vendia ninguém. Ele tinha 45 jogadores no elenco profissional, pagava todo mundo, os cabos nem participavam, emprestava, mas não vendia. E aí, quando foi para virar pro profissional, naquele momento eu não estava tão preparado. Aí voltei. Quando eu voltei para João Pessoa, nessa visita de João Pessoa, teve um amistoso de um time lá do Geisel mesmo, desse meu time que quando eu era antes, contra o Botafogo em preparação. Aí eu voltei, quando eu joguei, aí eu fui contratado pelo Botafogo. O cara disse, para que esse cara aí? Não, veio de São Paulo agora, fez a categoria de base todinha em São Paulo. Aí em 2001 eu fui contratado para jogar o Campeonato Paraibano pelo Botafogo.
E meu amigo Severo, que vai estar assistindo aí o podcast, era um das comissão técnica junto com a Ademir Miller, que era o treinador. E aí eu fui aprovado lá nesse jogo amistoso, que não era nem o objetivo. Aí eu fui contratado e joguei o Campeonato Paraibano 2001 pelo Botafogo, já profissional. E eu posso dizer a você, quem está assistindo aí, alguém que tem sonho, né? Porque a gente, muitas das vezes, tem muito sonho, né? Quem joga futebol, às vezes tem um sonho de ser um atleta profissional. E o meu sonho era que um dia meus pais pudessem me assistir no Amigão. Não um jogo de pelada que, um exemplo, quando era Copa União aqui da Liberdade, aí alugava o PV para jogar, alugava o Amigão para jogar. Mas um dia eu disse assim, um dia eu quero que vocês me assistam aí num jogo desse aí no Amigão. E tem até uma história engraçada. Na semifinal do Campeonato Paraibano, minha família é toda 13ana. E aí na semifinal do Campeonato Paraibano, Botafogo e 13 na semifinal. E naquela época o Botafogo concentrava em João Pessoa mesmo, na concentração lá mesmo. E vinha no dia do jogo. Uma hora e meia. E a gente no ônibus, naquele tempo ainda o ônibus entrava no fosso assim, do Amigão. Aí a gente chegou 1h45, o jogo é 4 horas, chega sempre 2 horas antes. Aí apressou lá, eu sei que chegou cedo, 1h45, quase 2 horas. Quando o ônibus vai chegando assim, tá meu irmão com a camisa do 13, com a bandeira do 13. Eita! O meu sobrinho assim do lado. E o ônibus chegando assim, e os caras olhando dentro do ônibus, eu disse, oxê, esse bicho parece com o Alex de Maio. Aí o cara, ei, Alex, oxê, tá irmão aqui, pô, com a camisa do 13, bandeira do 13, que porra é essa? 2 horas da tarde, não tinha ninguém no estádio, né? O jogo é de 4 horas, eu olhei assim lá pelo outro lado, eu olhei, eu disse, oxê, não é meu irmão não. E o cara, ali, com a bandeira do 13 balançando. Aí, quando o ônibus desceu, eu fiquei dando migué lá no ônibus, os caras tudo saindo pra pegar a bolsa, eu tapeando. Aí, quando eu fui o penúltimo, assim, quando eu desci, aí a gente já descia no fosso, né, que o Amigão, o ônibus entrava. Aí ele, Alex, eu passei direto até. O primeiro jogo teu, rebolado da porra, nem falasse comigo. Rapaz, tu queria que eu desse moral de como, pô? Os caras tudo dizendo, ei, mal, a família de Alex torcendo pelo 13. Aí meus pais foram assistir, né? Eu disse, e aí, pai, vai torcer pra quem? Eu disse, vai. Você fazendo um gol e o Botafogo perdendo de 2x0, 2x1, tá bom demais. Mas, pai, não acredito, não. E realmente a gente empatou até o jogo aqui, perdemos de João Pessoa, mas tem essa história muito, muito divertida para contar. Mas aí foi onde eu comecei realmente no profissional, né? Lá na categoria de base, que eu já cheguei no juvenil, já era em São Paulo, o futebol é muito avançado. Era atacante? Não, jogava de volante. Na verdade, eu creio que se eu tivesse feito a categoria de base no Mojimirim de volante, eu acho que eu tinha despontado. Eu jogava de meia, porque eu sempre tive uma boa qualidade técnica. E os treinadores, quando eu chegava no clube, o cara dizia, não, você tem que jogar na frente. Naquele tempo, era 2 volantes, metia a pé e 2 meia para jogar. Né? E foi quando começou a mudar, para mim, eu acho que na década do ano 2000, que começaram de 90, depois da Copa de 98, quando foi em meados de 2000, começaram a mudar um pouco do conceito de jogar com um volante que pudesse atacar mais. Para mim, Vampeta foi um dos melhores volantes que eu já vi jogar. Eu assisti muito jogo dele lá no Campeonato Paulista, quando jogava contra o Mojimirim. Ele jogava demais. Então, assim, Vanderlei começou a botar um volante que marcava, um volante que saía para jogo. Hoje o futebol tá tão moderno que... O que pega e o que organiza. Hoje quem tá organizando o jogo é o zagueiro, né? É verdade. Se você analisar, os zagueiros estão jogando, né? Hoje o futebol tem uma mudada muito grande mesmo. A gente assiste os jogos aí, eu digo direto, que a gente vai chegar lá no campo da Arena Gol, o campo da gente lá tem 50 por 30. Um campo profissional tem 110, 105, até 95 a 105. A FIFA estabeleceu. Na Copa do Mundo, os campos têm 105 metros. Então, 105 metros, a metade dá 55, né? 110 metros, a metade dá 55. Os zagueiros estão jogando no campo adversário do outro time, na frente do grande círculo. Então, só fica 50 metros, às vezes 40, para 21 jogadores.
porque o goleiro tá fora. É verdade. Aí 21 jogadores num campo daquele só sai quando é 6 contra 6, quando a gente bota 7, já fica apertado pra caramba. Imagina 21 jogadores. Então o jogo acelerou, o jogo tá igual ao futsal. O jogador que tá marcando, tá tirando linha de passe toda hora, joga igual a futsal. Uma coisa que a gente também tá vendo com muita frequência também é a assistência de goleiros, né? Que vem acontecendo também, né? Porque quem... eu tenho algo a dizer. Quem joga futebol de campo, não joga futsal. Tem uma diferença grande. Mas quem joga futsal joga Aí campo. quem joga futsal tem uma mais facilidade, uma adaptação, mas fica mais perto. Mas naquele tempo, quem jogava futebol de campo, quando ia para jogar um campeonato futsal, sofria. Para uns caras que jogam futsal, que é salonista quando a gente fala. Mas hoje, o campo virou um futsal, num espaço maior. E eles têm diminuído os campos. Nessa situação que eu estou te falando. Fica 21 jogadores em 50 metros por 60, que é o campo de futebol. Então, na metade do campo é 50 metros, vou botar 50 metros para a gente não fracionar. 50 metros por 60, fica 21 jogadores jogando. Então, o campo pode ver que quando o time pega a bola, todo mundo passa. Os 21 jogadores passam para o campo. Então, virou muito bloco pequeno. Então, os caras vão em cima tirando linha de passe toda hora. É verdade. Igual a futsal. Então, o futsal ficou nessa função. Antigamente, também o futsal evoluiu muito. Porque se eu tenho superioridade numérica, num espaço pequeno eu vou ganhar. Então, por isso que o goleiro começou a jogar. Porque quando o time é pressionado, se eu toco pro goleiro, eu tenho uma superioridade. Ninguém pode ficar marcando goleiro. Mas, nesse lado, aí eu já sou contra. O menino que, quando eu tava na BB ali, o menino que passava 5, 6 meses, que eu via que não ia dar certo, eu dizia, tu vai ser goleiro. Então, os goleiros que estão me escutando aí, todos os goleiros não virou goleiro. Ele virou goleiro. Ele não saiu de casa sendo goleiro. Ele virou goleiro porque ele era ruim na linha. E como é que agora eu vou botar o goleiro para jogar? Eu recuar pro goleiro dominar e dar um balão? Parabéns, é o meu conceito. Eu acho que a bola tem que estar mais perto do gol, não perto do gol, do meu gol. A probabilidade de eu perder é 80%. E se eu acertar 99%, esse 1% eu errar, eu levo o gol. Aconteceu no jogo do Vasco ontem. Vasco e Ceará. E Fernando Diniz, ela é um técnico que trabalha com esses riscos, né? Trabalha muito com risco. Eu gosto muito do trabalho dele, só que eu acho que no primeiro terço do campo, se eu for dividir o campo em 3, no primeiro terço do campo, eu acho que ele é muito arriscado. Dá para acontecer, tocar pro goleiro algumas vezes. Mas não dá para você se limitar àquilo. Fazer em todos os setores do campo aquilo de maneira repetitiva, como ele faz. Aquilo que acontece, entendeu? Eu acho que se ele entendesse que naquele último terço do campo ele podia fazer, mas quando tivesse risco não aconteceu, o Vasco ontem jogando, e é porque eu não gosto muito do estilo do jogo dele, mas assisti o jogo. Ele jogou o jogo tava morno, o Vasco pressionando, o Ceará sem dar um chute no gol, sem nem ir para defesa, nem ir para o ataque. A bola deram um balão pro goleiro, o goleiro foi sair jogando, tocou, o cara errou o passe. Um erro de um passe, o cara foi e foi o gol. E depois foi punido no último lance do jogo. Ainda foi punido, perdeu 2 pontos aí que vai sofrer. Então, assim, o futebol mudou muito. E voltando um pouco da minha vida, se eu faço a categoria de base, porque eu jogava de futsal, sempre joguei de central e de ala defensiva. Nunca joguei de costa, sempre joguei de frente. E quando eu ia pro campo, eu jogava de meia de costa. Quando eu era a estrela do time, os caras sempre tocavam para mim. Mas quando você chegava num time que já tinha um time montado, você tinha que fazer rodar. Então eu não tinha muita mobilidade, sempre fui um cara mais lento, de fibra lenta. Então assim, eu jogava de costa, eu não tinha muito gingado para jogar de costa. Aí foi quando eu vim pro Botafogo, o treinador disse, não, você vai jogar de segundo volante no meu time. Aí foi quando eu, de 50 para 100, porque eu comecei a jogar de frente do que acontecia no futsal. E isso ficava muito dentro de mim, porque eu joguei muito futsal. Você já tem aquela memória muscular, a memória do jogo. Do futsal, eu encontrava, até hoje aí, no adulto, nas categorias do adulto, eu jogando juvenil, eu encontrava passe debaixo da saia do jogador, o lançamento, porque eu tinha uma boa visão de jogo. E quando eu ia jogar de segundo volante, aí acontecia aquilo que eu fazia a minha vida toda no futsal. Então, assim, aí foi onde eu comecei a realmente
a jogar, e aqueles caras que começou a passar por mim, aqueles jogadores que fizeram a base comigo, eu de meia, quando me encontrava a jogar no profissional de volante, oxe, meu irmão, tu vai aprender a jogar onde? Porque ele sabia que eu tinha qualidade, mas eu comecei a jogar de frente pro jogo, né? Eu pegava a bola de frente pro jogo. Aí foi onde eu acho que eu fui um bom campeonato paraibano. E aí depois, logo em seguida, eu fui jogar o campeonato de Brasília, né? Aí passei 3 anos e meio jogando o campeonato de Brasília pelo Paranoá, um time lá de um deputado. Surgiu aquele Luiz Estevão com Brasiliense, né? E logo em seguida apareceu um deputado lá, uns amigos me indicaram para lá de João Pessoa, e foi aonde esse menino que eu moro lá hoje, foi quando ele conheceu um pessoal, e eu fui embora para jogar em Brasília, e passei 3 anos e meio jogando em Brasília, um campeonato meio apagado, parecido com o daqui da Paraíba, mas um campeonato muito bom, porque o Brasiliense deu aquela ascensão do Brasiliense, já tinha o Gama, né? Aí deu aquela ascensão do Brasiliense, chegou na final com o Corinthians na Copa do Brasil. E aí foi onde acendeu o Campeonato Candango, que chama-se Campeonato Candango. E ali eu peguei o time, subi o time, caiu no primeiro ano, eles caíram. Quando eu cheguei, a gente subiu o time no mesmo ano e fomos jogar o Campeonato da Série C por essa equipe. É uma equipe muito boa, só para você entender, 30 jogadores morar no hotel 1 ano, café, almoço e janta, porque o cara tinha dinheiro, né? Moramos no hotel, café, almoço e janta, 1 ano no hotel. Foi um top, um time mediano, não tinha nem série na época, não tinha série D, né? Era só série C, e a gente classificou para série C, mas realmente o time não decolou igual o Brasiliense. Hoje ainda existe lá o time, mas sem o deputado, depois naquela sanguessuga, ele estava no meio, aí acabou com tudo. Mas nesse período foi fantástico lá em Brasília, que naquele tempo o Botafogo e o Vasco, até hoje, manda muito jogo para Brasília, que tem muito torcedor do Carioca lá, do Vasco e Botafogo, e um desses jogos lá, a gente tinha a Copa Candango e o Campeonato Candango. Um desses jogos a gente foi a preliminar do jogo do Vasco, e foi onde eu tive uma grande oportunidade de ser emprestado pro Vasco. Em 2005, eu fui pro Vasco, naquela época, com Petkov, Valdir, Alex Alves, Beto. O time do Vasco estava bem estruturado, e eu fui emprestado 6 meses pro Vasco. E fiquei 6 meses ali convivendo com a realidade do futebol mesmo, né? Que a gente diz que é operário da bola e depois um jogador de verdade mesmo. E você não podia passar na rua, o cara dizia, então o jogador do Vasco. E aí eu tive aquela experiência muito grande, assim, foi tremendo. Infelizmente eu não fiquei por causa do meu clube mesmo, que eles queriam que eu ficasse 1 ano para emprestar para jogar o Campeonato Carioca. Peguei logo o Campeonato Brasileiro daquele tempo. Ainda fui para um banco de reservas ainda, contra o São Paulo lá no São Januário. Mas não cheguei a jogar, porque o nível era realmente diferente. Aí eles queriam que eu ficasse para ver se o Campeonato Carioca tinha mais oportunidade, mas o meu clube queria me vender. Aí foi onde tudo deu errado, eu voltei pro meu clube. Eles tinham assinado um pré-contrato comigo e eu não sabia naquele tempo, assinei um pré-contrato, mais 2 anos de contrato. Eles tinham que só podia me emprestar ou me vender. Eu já tinha um empréstimo de 6 meses, não podia fazer um novo empréstimo. E o Vasco disse que não compraria jogador, porque vinha com a categoria de base. O Vasco sempre teve essa renovação da categoria de base. Pedrinho está tentando resgatar agora o Vasco com as categorias de base, né? Tem Coutinho mesmo, sempre foi cria do Vasco. Esse Rian que está saindo agora, o Vasco sempre teve revelações da própria categoria de base. Toda vez que vem buscar de fora, sempre dá errado. Então, é verdade. Eu tive essa experiência, foi fantástico assim mesmo. Fantástico de verdade mesmo. Eu digo ao menino direto, ainda de vez em quando eu falo com o Fábio, o goleiro que está no Fluminense hoje, que era do Vasco, depois fez a grande carreira no Cruzeiro, né? Eu pegava carona com ele para ir para mim ir pro treino, e quando eu voltava o empresário me pegava e levava o Valdir para casa, que ele morava perto do condomínio onde eu morava, na Barra. E aí essas lembranças assim
Naquele tempo não tinha smartphone nem nada, né? É verdade. Ainda tenho umas coisas guardadas ainda em casa. E até um jogo amistoso que a gente fez contra o Bom Sucesso naquele tempo lá. Ainda eu tenho esse DVD em casa aí. É do jogo lá no São Januário. Mas foi uma experiência fantástica, assim, do que era a realidade de um futebol profissional, daquilo que eu podia ter deslanchado, assim, no esporte. Eu vinha treinando muito bem, já era incrível, assim, em 2, 3 meses eu já indo para a relação de jogo. Não era fácil, com a categoria de base voltada a muitos jogadores ali da categoria de base. Depois de 6 meses que eu não estava lá, os caras tudo jogaram naquele time lá, que os caras foram embora. Petkov depois mesmo foi pro Flamengo, né? Logo foi o rival e onde fez uma carreira tremenda. Mas essa experiência vai ficar marcada na minha vida aí. Um tempinho ainda no Vasco. Eu era torcedor do Flamengo, mas quando a gente joga, todo mundo diz, me pergunta, né? Ei, o jogador tem um time, mas tem um time, mas Mas quando tá dentro de campo, mas a gente quando esquece. não, e depois que passa, você não fica com raiva nem nada, não. Sim. Até mesmo os torcedores do Campinense vai estar escutando aí. Como eu disse, minha família sempre foi 13ana, mas em 2006, quando eu voltei até do Rio mesmo, eu vim pro Campinense, joguei o Campinense e hoje o Campinense jogar qualquer time aí, eu torço pro Campinense. Não tem... A torcida do Campinense fez meu coração dar uma virada aí. Eu sou 13 Campinense, a mesma coisa, não mudou não. É engraçado mesmo, que antes, lá na minha casa, se o cara entrar com a camisa do Campinense, ele apanha. Mas eu mesmo, o Campinense joga qualquer time aí, eu torço pelo Campinense. E o 13 joga qualquer time aí, eu sou 13, e assim. Aí 13 Campinense, aí deixa pra quem ganhar, tá bom. Mas eu virei a casaca mesmo, nunca se imaginava dizer assim, hoje eu sou raposeiro, não. Eu tô dizendo que eu perdi a identidade mesmo quando eu comecei a jogar. Joguei pelo Campinense em 2006. Foi uma experiência muito boa também. Esse treinador que me encontrou lá em Brasília, ele apareceu aqui no Campinense, Zaluá, e disse, você vai jogar aqui em Campina Grande. Tá na sua cidade, você não vai jogar. Aí foi onde eu joguei o Campeonato Paraibano em 2006. E aí eu fui até muito bem. A gente chegou no quadrangular final e perdemos pro Botafogo naquele ano. E foi onde deu uma mudança na chave da minha vida, quando eu me machuquei pelo Campinense. E a gente no meio do futebol, né, Alex, a gente escuta muitas histórias engraçadas, são muitas pessoas que a gente convive, né, lá dentro do CT. Eu acredito que você já tem escutado muita história engraçada e muita história curiosa, né? Tem alguma aí que lhe marcou bastante que você poderia contar pra gente? Não, as histórias sempre de resenha, né? De resenha. Essa mesmo no Vasco, né? Eu cheguei e entre os empresários quem estava na negociação minha era o filho de Eurico. Então, dizia assim, Euriquinho. Aí quando eu cheguei lá, os caras da rouparia, né? A rouparia dos times sabe tudo que tu pensar. Eles escutam tudo, né? Dos diretores, quem pode treinar, quem não pode. E aí eu peguei e vou contar uma gafe minha, né? Eu sentei tem uns armários, tudinho assim. Naquele tempo não tinha, igual hoje, os times têm a foto do jogador, né? Aí tinha só o armário assim, o cara me dava uma cestinha dessa do supermercado com os materiais. Me deu, eu coloquei assim, sentei mesmo na pontinha, né? Já pra não ocorrer os caras tudo lá, chegando, o jogador tudo chegando. Aí eu sentei, fui trocando de roupa, e quando chegou o Petkov, né? Nunca tinha visto, né? Petkov, assim. Aí ali tava sendo meu companheiro, né? Primeiro dia, no Vasco Bar, lá na Barra da Tijuca. Aí eu sentado assim na ponta, quando o Pet chegou pra pegar a cestinha, os caras começaram a gritar lá. Ei, Pet, caiu! Qual era a resenha de cair? É que quando um jogador de avaliação ou chegasse uma pessoa contratada, sentava no seu lugar. Eita. Aí eu olhei para um lado e não acredito não. Tinha um banco desse tamanho, sentei no lugar de Petkov, não acredito não. Aí ele foi, eu sentado assim na ponta do banco. Aí ele em pé assim, foi tirando a roupa, aí eu me liguei, não sei, também desculpa aí, mas não, você vai trocar de roupa aí, pode ficar tranquilo. Quem vai trocar de roupa em pé sou eu. Não, e os caras caiu, bicho, me abusaram. Aí o bicho disse, não, pode ficar aí, mesmo, pode ficar tranquilo, eu vou trocar de roupa aqui. Aí trocou de roupa, humildade, né? Trocou de roupa em pé.
Aí disse, não, pode ficar aí, eu acho que os caras da diretoria vão arrumar um lugar pra você. No outro dia, pô, bicho, é brincadeira, né? Ninguém no me primeiro disse, dia, pô, o cara senta no lugar de Petkov, logo a estrela do time. Mas dali pra diante, ele me adotou, assim, todo o treino. Ele dizia, não, você vai ficar com a dupla. Quando dizia assim, dupla, né? Naquele tempo, muita dupla. Aí dizia, ei, Paraíba, vem cá, vamos, porque ele já vinha do Vitória da Bahia, né? Começou, quando veio da... Sim. Quando veio do país dele, ele já veio pro Vitória, né? Aí ele, Paraíba, vem pra cá. Aí ficava eu e ele na dupla. Ele me adotou depois dessa gafa que eu dei. Foi uma coisa boa, né? Porque ele, quando tinha qualquer dupla, ele me chamava. Vem Paraíba, vem Paraíba. Aí eu saía nas fotos tudo do jornal do Rio de Janeiro, que eu tava sempre do lado dele, na foto. E foi engraçada essa história que você contou, que eu me lembrei até de uma história de... Por incrível que pareça, também do Vasco, né? Leandro Castan. Leandro Castan disse que Chico, assim que ele voltou da Roma, né, pro Vasco, aí Thiago Galhardo tava lá, ele pegou, na hora de comer, né, na cozinha, pegou, quando sentou na cadeira, e Thiago Galhardo chegou e fez desse jeito. Chegou pra ele e fez, ei, bicho, levanta aí que tu tá no meu lugar. Aí Leandro Castan fez, mas rapaz, nem Totti, nem eu lá na Itália, o Totti pediu pra eu sair do canto dele, tu vai pedir, Diga aí, bicho, que resenha, né, velho? Alix, agora um assunto, já voltando agora para sua parte profissional, né? Essa parte de transição de professor para técnico. O que fez você migrar da carreira de atleta para professor de futsal? Ítalo, isso eu creio que seja a parte mais difícil de um atleta. Pelo que eu converso com amigos, que pararam de jogar da minha época. Isso é a parte mais difícil de um atleta. E comigo foi muito planejado. É planejado no sentido que eu dizia assim, quando eu parar de jogar, parou. Hoje mesmo você não me vê em eventos de ex-atletas. Os caras até me chamam, o campeonato. Estão jogando aí o time do 13 do Marcha, o Campinense do Marcha. 50. Os caras me chamam, apesar que eu não tenho idade ainda não, eu só tenho 44. Mas os caras me chamam aí e eu vou quando dá bem de diversão mesmo. E quando a gente se encontra aí com os atletas, alguns atletas, a grande maioria, já encerraram a carreira, muito consolidado, né? Os jogadores muito consolidados, muitos aqui da Paraíba mesmo. Paraíba é um celeiro de atletas. Eles, na cabeça deles, ainda não pararam de jogar. Porque as conversas são as mesmas do tempo que jogava de vestiário. Mesma resenha, sabe? E eu considero que como os caras ainda não pararam na cabeça ainda de jogar. Se você for bater uma pelada com os ex-profissionais, os caras parecem que estão jogando o campeonato. Porque... Isso é verdade. Porque eles acham que ele ainda está voltado para jogar o profissional. Até em racha mesmo. Você me conhece. Também foi um racha, eu não quero perder. Não é essa diferença de não querer perder e tá com a cabeça voltada para o profissional. Não é isso. É que na cabeça deles eles ainda estão em atividade. A competitividade faz parte, né? A competitividade faz parte. Eu mesmo jogo videogame, eu conto essa história direto. De vez em quando eu pego madrugada assim, vou jogar um videogame aqui. Quando eu perco, eu quero controle, jogo no controle no chão. Então, assim, a competitividade tá dentro do meu sangue aqui. Mas alguns atletas não ainda, a cabeça dele, o cara tem 50 anos, 55, já fez uma carreira brilhante, mas na cabeça dele ele ainda não parou, tá? Com muita dificuldade de parar. Isso aí Deus colocou no meu coração e parou. Muitas das vezes eu não conto nem que eu fui atleta. Lá no Conde mesmo, muita gente não sabe nem que eu fui atleta. Porque na minha cabeça, parou, já só vai ficar na memória, não ficar na história. E aí é algo particular meu com Deus. Eu só conto para contar testemunho da minha vida. Quando algo que aconteceu na minha vida como atleta, eu só conto para contar testemunho. Né? Como eu vou contar um agora nessa transição. Eu, na época do Campinense, um jogo em Guarabira, eu tive que vir deitado dentro do ônibus porque eu não conseguia ficar sentado. Eu vim deitado, botaram uns colchonetes no meio do ônibus e eu vim deitado no colchonete. Naquele tempo do Campinense, Zaloá tinha trazido Axel, que jogou no São Paulo, Marcelo Passo, Marcos Paulo, o time era Márcio Costa, que tinha jogado no Flamengo, no Fluminense. O time era muito bom.
E eu jogava, eu e Flavinho no meio de campo. O Baixinho jogou muito tempo aqui, muito bom. E eu joguei, daquele dia pra cá, eu tive uma lesão na lombar, uma hérnia de disco. E foi aonde passei 1 ano e meio parado. Eu perdi o movimento da minha perna, e ia ficar de cadeira de rodas. E foi aonde Deus colocou a mão. Quem acredita, mas milagres não se explica, se vive. Eu tenho isso no meu coração. E Deus me curou. E foi onde eu tive uma oportunidade de até treinar no 13 um tempo. E eu creio que esse período de treinar no 13, de um amigo que me viu eu indo na academia iniciar meus trabalhos de volta a uma atividade. Transição. Dessa transição bem lenta. Ele era genro de Wilton do Vale, que trabalhava no 13, que era um dos investidores do 13. Disse, não, cara, tu tá jogando não, eu vou falar com o meu sogro. Vou treinar no 13. Quando eu cheguei no 13, foi onde os comentaristas, tudo indo da rádio, como é que vai contratar a Liga doente, já tinha saído do Campinense, machucado, né? E foi onde Deus colocou a mão e eu treinei ali 20 dias. Nesses 20 dias, quando eu fui assinar o contrato profissional, assinar o contrato no 13, contrato de risco, Zaluá estava indo para o Catar e tinha me ligado para mim e assinar um contrato no Catar. E eu joguei 2 anos no Catar, Deus tinha me curado, o médico dizia que eu não podia mais jogar, eu perdi a musculatura da coxa praticamente todinha, ainda fiquei 1 dia sem sentir meu membro inferior, e foi onde Deus colocou a mão de verdade mesmo, ó. Isso em 2006, eu com 25 anos, né, 25 anos, um sonho de algo que tinha acontecido na minha vida, e aí aconteceu isso. E quando eu fui pro Catar, eu vi o poder de Deus na minha vida, e foi aonde ainda joguei mais 6 anos depois dessa lesão. E joguei o campeonato, logo em seguida do Catar, eu joguei o campeonato pernambucano, e joguei o campeonato gaúcho pelo Porto Alegre, que era o time do Assis, do irmão do Ronaldinho Gaúcho, e terminei na Tombense, em 2012. Quando minha menina nasceu, eu disse, quando a minha menina nasceu, eu paro de jogar. Por isso que eu fui planejado. Quando minha menina nasceu, eu parei de jogar, porque eu via aqueles meus amigos antes do jogo, pegava um cartão, telefone naquele tempo, e ligava pra família, vai ter um jogo, né? Vai ter um jogo. Quando eu olhava pra ele chorando. Os caras mais velhos, eu com 22 anos, 23 anos, os caras com 30 já. Eu via aqueles caras, o zagueirão, bruto, chorando. O que é isso? Meu irmão, o que foi isso? Ei, irmão, não vi o nascimento da minha filha, bicho. E ela dizendo agora, tem quantos anos? Tem 1 ano e meio. Papá. Meu irmão, como é que o cabo vai? Não tinha smartphone pra fazer uma chamada de vídeo, né? Era só quando podia comprar um cartão de 30 unidades pra falar 2 minutos, né? E a esposa lá, meu filho, a família aqui tá difícil. Aí o menino tinha 5 anos, papai, cadê você? Só tinha ido no Natal, no Réveillon. E eu disse, meu amigo, isso eu não quero pra minha vida, não. Quando eu já tava longe da família, já tava longe da minha noiva, né? Minha namorada noiva, hoje é minha esposa. Desde o tempo que eu fui quando eu voltei de Mojimirim, eu tô com ela até hoje. Eu tenho 25 anos de convivência com minha esposa hoje. Hoje eu tenho 3 filhos, né? Milagre de Deus também. E já longe de tudo, das amizades, das farras, de tudo que era. E quando minha filha nasceu, eu disse, não, aí eu tenho que parar de verdade mesmo. Aí, para melhorar, encerrei na Tombense em 2012 e fui convidado para a Seleção Brasileira dos Atletas de Cristo. Uma viagem missionária para Indonésia, Malásia e Austrália. E aí foi onde eu fechei mesmo com chave de ouro as promessas de Deus que tinha acontecido na minha vida. E quando encerrou isso, eu realmente, na minha cabeça, eu encerrei de verdade. E aí foi quando eu acabei mesmo e disse, rapaz, eu vou lá na ABB, que Fábio dá aula lá. Anteriormente, nos períodos de férias, quando eu vinha em dezembro, eu ia lá para a ABB e Fábio dizia, Alex, eu tenho uma viagem para a Seleção Brasileira
tira essa minha aula aí, pô. Eu disse, tu é doido? Eu não sei. Não, pô, fala o treino que tu faz. Aí eu ia ali, em um mês, dava uma aula pra ele, ele voltava e pronto. E desse tempo eu disse, rapaz, e agora? Eu vou fazer o quê? O cara, quando eu passei 12 anos, de 2000 a 2012, né, como profissional, sem o 98, 99 no Mojimirim. E aí quando eu disse, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Já com 31 anos, né? Eu já tinha terminado, desde quando eu completei 17 anos daquela história lá de João Pessoa, eu já tinha terminado os estudos. Aí, e agora eu vou fazer o quê? Aí eu só para fazer um currículo. Não, um currículo só dos meus times, que eu não tenho nem curso nem nada. Aí eu disse, eu vou lá em Fábio. Aí quando cheguei lá em Fábio, o Fábio disse, eita, meu irmão, deixa eu dizer a tu, essa semana eu vou para São Paulo passar uma semana. Aí ainda Marquinhos já tava, Alan já tava, né? Essa semana eu vou lá pra São Paulo, bicho. Aí tu vai fazer o seguinte, tu vai tirar essas aulas pra mim. Eu digo, não, Fábio, deixa eu dizer, pô, eu quero ver se eu acompanho tu nos treinos. Pronto, acompanha hoje aí? Tem tempo? Tem. Acompanhei ali naquela sexta-feira, quando foi na quarta, os treinos da ABB sempre foi quarta e sexta no futsal. Quando foi na quarta, eu cheguei lá, só vi a mensagem no celular, falando assim, Alex, já tô em São Paulo, dá aula aí. Dali daquela história de 2012, fiquei dando aula com o Fábio ali, Marquinhos e Severo. Tinha um colégio 100 ali no Catolé. Marquinhos também tava naquela transição de ir pra ABB. Aí você tá ali que tu vai ser a peça-chave lá pro 100, me jogou lá no colégio. E dali eu já comecei a dar aula, tanto na ABB, o Fábio voltou, aí disse, não, eu tô sozinho aqui, fica tu e Severo aí me ajudando, é muita turma. Fiquei ali ajudando no colégio e lá na ABB. E foi aonde essa pergunta que você fez sobre a transição foi praticamente essa forçada aí, casualmente, e acabou dando certo que eu passei praticamente 12 anos, 9 anos na ABB, assim, 12 anos, né? 2012 a 2024, né? Que onde eu fiquei como estagiário ali de Fábrios, voluntário, não ganhava nada. Quando Marquinhos fala, né, que quando o estagiário chega lá e pergunta quanto vai receber, aí Fábio diz, não, é que eu pego do meu e vou te dando aqui para tu pelo menos pagar o transporte, ficar por ali. E graças a Deus, quando eu voltei do Catar, eu tinha comprado dois imóveis aqui, casado já, né, não tinha filho, já tinha filho, né, quando essa minha filha nasceu, e aí ia me virando ali, e o Fábio me ajudando, um R$200, 300, quando ele viajava ele pagava mais, e aí eu fiquei ali pela ABB. Aí tinha um time lá, um Lions Futsal, que o Fábio foi e me entregou, aí os pais se juntavam ali na ABB, e aí eu comecei a receber R$350 mensal para treinar esse time. E foi aí que, junto com a ABB, eu fiquei, e graças a Deus, assim, na minha cabeça mesmo, foi essa transição, e o Fábio foi e disse, não, agora só tem um porém. Meu irmão, hoje em dia tem universidade em presencial, semipresencial, tu tem que procurar um EAD aí, porque tu já tá na área, todo mundo te conhece como atleta, para dar aula de futebol tu vai dar, às vezes não com a didática que a gente dá, mas tu já pode dar aula aí, junta tudo que tu aprendeu. Tu já jogou futsal há muitos anos, então começa a dar aula aí, aprende, me assiste eu dando as didáticas de aula de curso de futsal que eu tenho, e aí tu vai seguindo e vamos embora. E assim foi onde eu entrei já no EAD, naquele tempo, naquele ano, que o Fábio disse, não, porque aqui, quando precisar, vai pedir o curso, e aí você vai ter que ter. E foi aí onde eu comecei mesmo, lá na ABB, junto, e depois vou contar um pouquinho da história lá também. Show de bola. Em relação ao reconhecimento, né, Alex? Eu queria saber como você se tornou assim um professor renomado, na sua visão, que mais contribuiu para esse reconhecimento? Então é o seguinte, muitas das vezes eu comecei a aprender, até hoje eu tenho feito isso,
que para ter o reconhecimento não precisa de muitos títulos. Títulos que eu falo assim, eu ganhei 100 campeonatos, que realmente também ajuda, né? Porque você fazer um trabalho, você quer um reconhecimento de um título. Mas desde quando eu peguei uns 2 treinadores meus no profissional que ele tinha uma didática muito boa. A didática dele era melhorar o desempenho do atleta. E eu fui pegando de um, de outro, e desde isso eu botei como minha característica como professor. Eu tento melhorar a criança, ou o adulto, ou o adolescente, que eu dou aula também ao adulto. Se eu melhorar aquela pessoa, quando junta todo mundo, vai melhorar. Não tem jeito. Então, a minha didática é quando eu pego vocês, Sandro, para dar aula, eu percebo que você tem uma qualidade, ele também, mas tem algumas coisas que precisa. Então, eu dizer, eita, mas quando for um X2, os dois vai dar arrebentar. Mas se eu pensar no X2, eu não vou melhorar no individual. Quando eu melhoro você no individual, quando eu melhoro ele no individual, a tendência quando os dois juntar vai dar certo. E às vezes, hoje no mundo do mediatismo, às vezes você não conquista títulos. Mas voltado para a criança, por exemplo, o pai, quando começa a ver a criança desenvolvendo, é diferente daquele pai que vê o time campeão. E tem os dois lados. Tem pais aí que tem uns filhos em equipes que o menino é um coadjuvante e olha lá. Mas sendo campeão, ele tá feliz. E tem outros lugares que o filho ele não tá olhando pro desenvolvimento do filho. O filho tá desenvolvendo, mas a equipe que ele tá perdendo. Ele, não, eu vou tirar o meu filho dali, porque meu filho perde, eu choro. E eu digo a todos os que escutam aí, principalmente os governantes, né? Que o esporte é a melhor ferramenta de educação e para a sua vida. Não é só educativo, para a sua vida. Conviver com o futebol é uma chave muito grande para uma educação não só escolar, como na sua vida. Porque uma criança chega só com o âmbito do pai, que o pai foi atleta ou gosta de futebol, e ele quer transmitir aquilo para o menino. Talvez o menino não seja elétrico igual eu tenho, 3 filhos. Um é elétrico igual a mim, o outro é manso, o outro é mediano. Se eu pegar esse que é manso, tentar fazer com que ele seja a minha personalidade forte, pressão toda hora, ele não vai, ele vai travar. Tá entendendo? Então, assim, muitas das vezes eu aprendi até das didáticas que Fábio mesmo trabalhava, e eu peguei de muito meu treinador. A minha característica no futebol, onde eu vou treinar, eu tento melhorar o desempenho individual da criança, do atleta. Vou dizer do atleta porque a criança não é atleta ainda. Então, assim, se eu melhorar isso, então, assim, o pai vê, ele saber que ele está desenvolvendo, talvez ele com 8 não esteja bem, com 9 não, porque tudo existe os processos na nossa vida. Os processos, tem processo rápido que acontece, tem processo que é mais lento. Tem criança que só matura com 13, 14 anos. E tem criança que matura já com 7, com 8. Você assistiu um campeonato paraibano desse de futebol de sub-7, você, quando assistiu o jogo, diz, caramba, esse menino é diferenciado. Mas não me diz a garantia que aquele menino de 17 anos, quando chegar com 14, ele está com o mesmo desempenho que está com 7. Não diz, não tem jeito. E aquele menino que da equipe sub-7 dele, que ele só entra com a adjuvante, que entrava ali, quando ele possa maturar com 14 anos e arrebentar. Como acontece aí no futebol paraibano. A gente hoje na Paraíba é entre os 4 do Brasil na categoria de base do futsal. Entre os 4. Todas as categorias sempre chegam na semifinal. De vários treinadores, apoiadores, né? Aqui em Campina Grande, o Campestre é um dos maiores apoiadores hoje do futebol paraibano, né? De categoria de base, que começou lá atrás com o Fábio, quando eu contei que Vanildo marcou esse jogo só para os caras me ver, eu ou Rômulo, depois no outro ano foi eu e Eduardo. Hoje, Fábio botou os peitos com o Giovanni, junto também depois, no próximo ano, Giovanni começou a botar as categorias de base. Fábio colocou uma categoria de base, eu mesmo só vim jogar um campeonato paraibano de base com
sub-15, sub-17. Eu com 17 já. Hoje os meninos jogam com 7. Tem um sub-6, o time do Lechevas aqui, que foi campeão sub-6. Menino com 6 anos ganharam o Campeonato Paraibano. Né? O sub-7 daqui foi jogar o Campeonato Brasileiro. Benfica. O Benfica do Campeonato Brasileiro do Benfica campeão, né? Então, assim, evoluiu muito. Mas nesse sentido aí, como professor, eu acho que de pegar o menino que não sabe nem chutar com a bola e daqui a 8, 6 meses, o menino desenvolveu. Isso é o que aconteceu. Porque aí a didática, eu acho que a didática da escola eu como professor, eu acho que o professor que está me escutando aí está sendo formado, eu acho que ele tem que começar com licenciatura mesmo. Ele entrar na escola, ele começar a ver as dificuldades escolares, assim ele vai começar a criar o amor pelo desenvolvimento da criança. Então assim, eu mesmo, lá na ABB mesmo, ela diz, Alex, tu não tem condição de dar mais aula, essa iniciação não, bicho, 5 anos até 7. Eu não te vejo mais com esse grau com brincadeira com esses meninos que não dá nada. Alan, aqui era a última aula, o cara já morto. Alan, aqui é onde eu renovo minhas baterias. Como puta doido, aí era o que eu dava carrinho no menino, é onde eu brincava. Aí quando você chega com uma criança que não sabe nada, daqui a 8 meses você vê dominando a bola, chutando, eu digo, rapaz, a mãe vem, qual é a finalidade dele entrar no esporte? Eu disse, não, porque ele não tem socialização, ele é muito tímido, ele não tem o âmbito escolar das crianças, ele é sempre afastado, eu quero desenvolver isso. Quando passa 6 meses, a mãe diz, mas rapaz, o menino, além de socializar, ele tá jogando. Para chutar uma bola, ficava acuado, ficava por ali. E isso, quando você tem um amor ao que faz, isso vale muito, muita coisa, entendeu? Eu vou andando aqui, hoje mesmo eu fui ali no centro, um menino me bateu, professor Alex, eu olhei para ele, disse, quem é, meu Deus? Aí, quem é? O menino com a fada do colégio, olhou para mim, lembra de mim não? E eu olhando assim para ele, lá bebê, sou o seu aluno, não sei o quê, disse, vem aqui a foto aqui, aí quando eu olhei a foto, ele com 7 anos, acabou desse tamanho com 15 anos, mas eu tô ficando velho mesmo. Mas isso é muito prazeroso, muitas das vezes é mais prazeroso do que levantar um troféu, porque eu vejo o desenvolvimento da criança. E aí minhas equipes que eu peguei, um exemplo, eu no cenário assim, paraibano, dessa equipe do Lions mesmo, Lions Futsal, eu fiquei com esses meninos do primeiro campeonato que eu joguei, era o campeonato sub-9, eles tinham 8 anos, eles ficaram comigo de 8 ao 15, passaram 7 anos, a gente foi 4 vezes campeão paraibano, e todas as Copas aqui da Paraíba e de Pernambuco, eu sempre estava na final. Eu sempre fui para a final com esse time. Eles hoje têm tudo 19 anos, são 06, né? Praticamente foi meus filhos mesmo, de verdade mesmo. Desses meninos aí, um tentou fazer a carreira de futebol, estava no Atlético Paranaense, depois de um campeonato brasileiro que a gente jogou sub-3 lá em Recife, um foi direto para o Atlético Paranaense, tinha pego seleção sub-15, Pedro Henrique, mas no percurso da vida desistiu de ser atleta e deixou de querer ser um profissional, que é um de alguns artigos que eu estou tentando fazer, porque o menino que passa, onde ele começa a vida de querer ser atleta profissional, hoje o permitido é 14 anos. Então o menino que chega com 14 anos no clube, ele é alojado no clube. Então os pais podem dizer assim, ele vai morar sozinho no clube. Alguns clubes com 15, alguns clubes ainda com 15, mas por lei, 14 anos ele já aloja sozinho. Hoje no Flamengo mesmo, depois daquele acidente todo, o Flamengo não aloja atletas mais. Então assim, aí é empresários tentando colocar em alguns apartamentos, mas nos clubes, 14 anos, ele começa uma carreira em qualquer categoria de base num clube, sozinho. Então, a iniciação dele é com 14 anos. Antes de 14 anos, ele começa com 7. Ele começa com 7 anos. E então, ele vai de 7 a 14 no amador daqui, nosso, né? No amador do futsal, que é amador.
Aí treina duas vezes por semana no clube, no time, às vezes 3. Aí pega um personal, aí treina mais 2 ou mais um dia. E aí eu torno aquela criança como profissional. Porque acontece muito isso também lá. Tem treino hoje, aí o menino diz, mas pai, eu não quero ir pro treino hoje não. Eu quero ir pro parque brincar de escorrega. Pai, o quê? Eu tenho um compromisso, você tem um compromisso com o professor e o time. Você tem que ir, porque vai ter jogo semana que vem, se você não for, você tá fora do jogo. Então eu começo a profissionalizar aquela criança nesse período, entre 7 e 14 anos. E ele passa 7 anos da vida dele perdendo a infância, sim, jogando com um ato profissional. E quando ele chega com 14 anos, ele não quer mais. Que é onde inicia a carreira dele em algum clube. Por causa de todo um peso, de uma responsabilidade que foi colocada nas costas da criança, né? Aí você vai perguntar assim, mas você também já tem aluno com 7 anos e fazia essa mesma coisa. É claro, fazia. Mas o que eu digo é que eu até disse hoje a meu cunhado aí, vai disputar um campeonato lá em João Pessoa. Eu digo, e lá, como vai ser? Não, ele vai jogar e volta. O 13 vai jogar contra o Botafogo. O Campinense vai jogar contra o Botafogo. Quando ele joga, ele acaba o jogo e não volta pra cá? É a mesma coisa do profissional. Eu, naquele tempo do meu time aí, eu ia, quando os pais diziam, vamos embora. Vai, não, a gente vai passar 2 horas na praia brincando. Porque a gente perdia um jogo lá, quando ia pro shopping almoçar, ou parava em algum canto pra almoçar, tava eles brincando de fichinha, e eu, pé da vida, porque eu perdi o jogo, os pais bufando, mas o menino tava nem aí, ó. Aquilo ali era um jogo, e quando acabava um jogo, era uma brincadeira, um batia no outro, um pegava uma tampa e dizia, eita, toma açaí, e ficava brincando no meio do salão. Não, pô, eles vão ter que vivenciar algumas outras coisas. Ele tem que ir pra João Pessoa e a gente passa 2 horas na praia, vamos brincar lá na praia. E quando chegar na praia, diz, meu amigo, o joguinho na praia aqui vocês jogam mais duro aqui do que no jogo mesmo, né? Porque são crianças ainda, entendeu? É verdade. Então, assim, eu tô batendo muito na tecla disso, porque no Campeonato Paraibano, os meninos, quando chegam com 15 anos, não querem mais, não. E você falou de um ponto muito importante, Alex, que eu também concordo com você, né? Mais importante do que títulos e conquistas, é você trabalhar o desenvolvimento da criança, do atleta, né? Não um desenvolvimento só físico, mas também um desenvolvimento social, né, Alex? E hoje eu queria trazer para você uma problemática que vem acontecendo, né? Que é a quantidade de jogos, eventos esportivos, né? Vamos colocar o futsal, por exemplo. E essa quantidade de eventos esportivos acaba ocasionando também uma maior quantidade de jogos e pouca quantidade de treinos, né? E eu queria saber de você o quanto isso impacta positivamente ou negativamente na evolução do atleta. Eu mesmo sou meio chato desse desenvolvimento, porque como eu tenho isso no meu DNA de melhorar o desempenho da criança, daquele meu aluno, vou dizer como um aluno, que você pode ser meu aluno, né? Então, assim, a quantidade de jogos, isso é no profissional mesmo, né? Vamos voltar pro profissional. Como é que o treinador vai treinar a equipe se ele tem um jogo na quarta, os atletas na quinta não treinam? Só vai quem jogou os 90 minutos, no outro dia só uma piscininha, um trotezinho e tchau. Na sexta-feira é onde, pós 24 horas, o cansaço chega, ele vai treinar só um período. No sábado, um recreativo para jogar no domingo. Aí acaba domingo, na segunda ele vai para o clube fazer nada, na terça se prepara para jogar na quarta. E o que está fazendo no amador muitas das vezes é isso. Quando ele não treina, quando ele não joga, ele tem treino 2 ou 3 vezes na semana com o time, tem 2 treinos na escola, quando ele joga na escola, ainda tem um personal treinando ele. E acaba a equipe mesmo, com a quantidade de criança que tem na equipe, ele não quer melhorar o desempenho dele, ele quer melhorar o time dele para ganhar o campeonato. Né? E voltando para a categoria de base do futebol brasileiro, ele tem um menino que chuta bem, ele tem um menino que é maior, ele quer ganhar o jogo, ele não quer desenvolver o atleta. Essa é a discussão no futebol brasileiro agora, com os atletas que jogaram atrás. É por isso que a gente vê também deixando de ser fabricado craques como a gente fabricava como antigamente, né? Você assistia aí reportagem de Tele Santana, de Muricy,
de Vanderlei Luxemburgo, de treinadores que pegavam no pé mesmo, o atleta chegar na linha de fundo e não saber cruzar, bater na bola, né? Não bater na bola. Hoje, na categoria de base, a rotatividade de treinadores é grande. Isso tem atrapalhado muito. Eu sou contra o campeonato brasileiro de sub-15, sou contra. Porque não me diga que o menino de 15 anos está pronto para jogar um campeonato profissional, não. A criança com 15 anos. Vamos tirar Neymar, Hendrick, Estevão, com 16, 17 anos, estoura. Mas fora da curva, Isso né? aí é diferenciado. Mas a maioria fica fora do trajeto, porque ele não sabe dar um passo de esquerda. Você chega a assistir o Campeonato Brasileiro aí, os caras erram cada coisa que eu fico olhando assim. Mas por quê? Porque o futebol mudou, né? A gente fica analisando aí no esporte há 10 anos atrás. Hoje o esporte, eu ou você, entrar no campo daquilo, a gente não pega na bola. Se você demorar um pouquinho com a bola, os caras chegam. Porque o espaço de campo é pequeno e os caras é muito rápido, o jogo é muito rápido. Então, mas mesmo assim o cara não sabe. A bola vem no alto assim, antigamente o cara deixava cair, o cara dominava a bola no pé. Não, o cara pula e dá um bico, né? Então, por quê? Na categoria de base eu sempre escutei isso. O que você puder fazer na categoria de base, aprenda. Porque quando você chegar no profissional, você errou, o treinador não vai parar para lhe ensinar não, viu? Eu escutei minha vida toda no Mojimirim isso. A gente passava 15 minutos de aquecimento com a bola de tênis. Pra você levantar, o bicho jogava assim as bolas de borracha, aquela de frescobol da praia, né? Que é de borracha. Pronto, tem que levantar sem pegar com a mão no gramado e dar 10 embaixadinhas. Quem não sabe dar 10, dá 3, dá um balão e vai correr atrás da bola pra ela não cair no chão. 15 minutos, todos os dias. Passei um ano fazendo isso. Quando mudava, passava 15 minutos, aí ele aumentava a bola. Uma bola de iniciação de handebol, umas de borracha assim. Uhum. Aí agora a bola melhorou, aí levanta. Aquele que não levantava com a pequena começou a levantar. Depois eu acabo passando 3 meses fazendo isso. Será que eu acabo não aprendo? A bater embaixada, fazer embaixada. Você vê aí, tem uns memes aí, aquilo não é o IA, não. Os jogadores da apresentação do Barcelona, do Real Madrid, os caras como é que pode? Não faz igual o Ronaldinho Gaúcho fez, né? Entendeu? Eu também não era muito de fazer muita furiola, mas fazer embaixadinha aqui eu faço mais de 100 brincando. Mas por quê? Porque o treinamento era com a borrachinha lá. Quando você, lá no Mojimirim naquela época, tinha uma parede bem grande com os números desenhando a trave. Aí o cara não sabia dizer, vem cá, jogador, hoje teu treino vai ser esse aqui. Eu saía do elenco, de 25 meninos, 30 meninos, vem. Pss, vai pra parede. Eu quero parede o quê? Quem somar mais pontos ganha. Só de perna esquerda. Só de peito de pé e de chapa. Vai. Passava o treino o dia todo com... Mandava o auxiliar acompanhar 5 jogadores, só de perna esquerda. Então, bola rolando, bola parada, bola mais pra esquerda, bola mais pra direita, só de perna esquerda. Trabalhando só o refino, né? Por quê? Porque ali ele estava preparando para o atleta chegar no profissional pronto. Quase pronto. Né? Hoje não tem mais tempo isso. Por que não tem mais tempo? Porque ele quer ganhar o campeonato. Sub-13. Tá tendo campeonato brasileiro sub-13. Aí tu acha que eu com um time sub-13 chega 10 jogadores todo dia. No Flamengo chega 10 jogadores todo dia. Aí eu tenho meu time. Aí eu sei que aquele menino ali, talvez com 13 anos, não tá desabrochando. Mas ele tem talento. Ele com 15 anos talvez chegue, com 17 chegue. Aí o que tá acontecendo? Chega um jogador maior, um atacante grande que desenvolveu a sua característica física com 13, 14 anos. Vai ter um menino maior. Eu digo, esse menino aqui eu vou ganhar o campeonato. Aí eu boto ele para ganhar o campeonato. E esqueci aquele que tem talento que podia eu preparar ele para ele chegar no profissional bem. O que está acontecendo no Brasil é isso. Voltando para o Brasil poderia e ser o craque, né? Para a categoria de base. A gente aqui tenta fazer isso no local, na criança, como esse exemplo que eu estou dizendo. Se meu filho dizer assim, eu estou dizendo que é com meu filho, já vou dizer com o meu. Ei, pai, hoje eu quero brincar, pronto. Hoje meu filho disse que vai ter treino, eu brinco com ele, se ele não for, se ele ficar no videogame ou no celular, eu não deixo não. Mas se ele disser assim, ei, pai, eu quero ficar brincando aqui no parquinho, aqui, andando de bicicleta aqui hoje. Mas, meu filho, só tem 2 dias de treino. 2 dias de treino, tu vai deixar de jogar treino? Não, pai, eu quero jogar de bicicleta. Pode brincar. Ele é criança, pô, ele tem que brincar. Principalmente agora que ele aprendeu a andar de bicicleta agora. Ele vai brincar de bicicleta, não quero saber não. Mas
alguns pais têm, se ele disser que não vai pro treino, o pai vai já. Eu tenho um relato de criança indo pro treino chorando, porque o pai disse que tem que ir. Gerando até um trauma. Muitos traumas, acontece muitos traumas. Eu tenho relatos aí de crianças, muitos traumas, muitos. De 2000, menino nascido em 2006, que era a minha categoria dos meninos. 2006, 2007 e 2005, quando essa galera chegou com os seus 16, 17 anos, não joga mais. Se eu chamar eles agora, vamos bater uma pelada, os cabos não quer mais não. E foram atletas aí de alto nível, campeão paraibano, campeão brasileiro. Tem meninos desse aí que eu tô te falando, campeão brasileiro da categoria. Sub-9. Um dos melhores jogadores daqui da Paraíba que eu já vi. E não quer jogar mais não, nem bater uma pelada. Se eu perguntar a ele, qual é a pelada que tu tá? Ele, não quero isso mais não, poxa. E aí o meu relato é o seguinte, eles estão chegando com 16 anos, não quer jogar mais, tá acontecendo alguma coisa. Porque hoje o futebol tá dando margem. Tá dando margem até o sub-20. É verdade. Semana retrasada, 3 semanas. Teve um jogo aqui no Amigão. Bahia e Sport Lagoa Seca pela Copa do Brasil. Sub-20. E aí eu recebi um telefonema de um observador técnico do Atlético Mineiro. Amigo meu, ali, ei, meu irmão, consegue, vou até dizer aqui, consegue o telefone de alguém aí do Sport Lagoa Seca, o presidente ou alguém e tal? Poxa, o que foi? Não, eu não posso dizer não, que é uma coisa restrita e tal. Aí eu arrumei um telefone de alguém aí, eu disse, não, agora eu só dou porque tu tem que me dizer, poxa, Alex, pelo amor de Deus, não diga não. O cara veio assistir o jogo do Bahia e Sport Lagoa Seca. Provavelmente o Sport Lagoa Seca não jogou nem o Campeonato Paraibano. Então montou esse time pra jogar para jogar só esse jogo da Copa do Brasil, E aí, levado de 7-0. O Bahia ganhou de 7-0 aí no Amigão desse. E o cara viu um jogador. Viu um jogador do Atlético Mineiro. O cabo do Atlético Mineiro mandou o vídeo. Viu muitas valências boas no menino. E o cara acertou pro Atlético Mineiro, o menino. O que é que eu quero dizer com isso? Que enquanto a gente tá aqui, dentro desse estúdio aqui, muita gente vai assistir. Se você tem um sonho, você busca. A gente trabalha, mas quem realiza é Deus, meu irmão. É verdade. Deus é que vai realizar. O cara talvez nem passava na cabeça do menino desse do Sport Lagoa Seca. Quem queria ir pro Atlético Mineiro era o cabo do Bahia, pô. Não diminuindo o Bahia, né? Que é um time de alto nível. Mas o cabo dizia assim, tu quer ir pro Bahia ou pro Atlético Mineiro? Né? Então assim, hoje o Bahia tá numa SAF, né? Graças a Deus tá num time grande. Mas provavelmente o menino daquele do Bahia se dissesse assim, ei, bicho, tu vai ser transferido pro Atlético Mineiro. Ele queria ir pro Atlético Mineiro. Aí o cara vem então a margem de uma criança hoje, de alguém que quer ser profissional, trabalha até os seus 20 anos. E como é que tá chegando um campeonato de futsal, ou society, ou coisa parecida, que começa com 6 anos, já tem campeonato paraibano de 6 anos, o menino quando chega com 15 anos não quer mais jogar. Se ele foi uma das estrelas nessas categorias todinha, quando ele chega com 16 anos ele não quer jogar. Que é onde ele está começando, tem mais 4 anos para desenvolver e chegar numa equipe de ponta, jogar profissional. Tá acontecendo alguma coisa nesse meio aqui. Ou é culpa de quem? Ou é culpa nossa, professor? Ou é culpa dos pais? É culpa de quem? Essa eu estou tentando analisar isso. Porque eu vou te dizer, 2002, o menino nascido em 2002, até 2007, que eu presenciei mesmo dentro das quadras, era talento demais. Eu tinha um time em 2002, 2003, que se você pegar 7 jogadores, 10 jogadores assim, esses 10 viram profissional. Além de todos isso. E ninguém tem Filipinho no Operário ainda, jogando. E Ali tá jogando no Juventude, no Joinville. Pronto. Mas dos 10, de 12, 10 dessas fases tudinho aí, todas as equipes tinham talento de ir-se embora todo mundo. Menino com talento de verdade. Até o 07. O menino aí 07 mesmo, 2007 vai fazer 18 anos, pô, agora. Né? 18 anos, pô.
Se tu pegar ele e botar ele na pelada lá, tu diz, não, esse menino não tem condição não. Craque, meu amigo. Todas as categorias de base ele foi artilheiro do Campeonato Paraibano. Hoje não quer nem jogar, não quer nem brincar. Não pode. Tá acontecendo alguma coisa nessa fase aí. É os pais pressionando. É nós, professores, que eu participei disso também. Tá acontecendo alguma coisa que tá estacionando. E hoje a safra é ruim de qualidade. A safra, cada ano vai diminuindo. Vai piorando. Entendeu? Então, assim, é uma safra que tinha muito talento. Quem tá me escutando, quem vai me escutar sabe disso. E ficou no meio do caminho aí. Um monte ficou no meio do caminho. E ainda eles tentando alguma coisa. Tentaram muita coisa ainda. Então, alguma coisa está acontecendo. Isso tá gerando... Tô falando na base. Tem muitos meninos que... E na base dos times profissionais, a rotatividade de profissionais, de atletas, de professores, de treinadores, tá muito grande. Isso prejudica a formação. Eu tô trabalhando com você aqui, tu tá desenvolvendo 6 meses, 7 meses comigo, quando meu time perde, sai Alex, entra José. Aí José chega, ganha 2 partidas, passa um ano, quando tu vai pegando desenvolvimento com crianças, sai tu, entra fulano. Pedro mesmo estava no Atlético Paranaense, em um ano rodou 4 comissões. Não pode. Na categoria de base, rodar 4 comissões técnicas, não pode. Eu me lembro, Muricy passou a vida dele toda na categoria de base do São Paulo, naquele time expressinho que tinha, com aquela galera, Denilson, Juninho Paulista, Cafu, aquela galera mesmo que todo mundo estourou naquele time, né? França, aquele time era um time massa. Dodô, Jameli, depois jogou no Santos, era um time massa. Muricy ficou a categoria todinha até virar o substituto de Tele. Eles conheciam tudo na palma da mão. Todos os atletas. Por exemplo, Felipe Luiz do Flamengo agora participou de todo o processo do sub-20 do Flamengo. Por isso que ele começou a lançar alguns moleques, né? Então, assim, ele conhece a base. Vanderlei Luxemburgo era o craque da base, né? Ele assistiu o jogo da base. Tem várias histórias aí de Vanderlei assistindo o jogo da base, de Amaral a esse último agora eu não sei nem onde tá o moleque do Corinthians que o ano retrasado, quando o Vanderlei tava lá, resgatou o menino, era reserva do Sub-17. Ele disse, tá doido, esse menino vem treinar no profissional, no dia que ele treinou, já arrebentou, jogou numa Sul-Americana aí, fez 2 gols, pronto, foi vendido para não sei quantos milhões. Então, assim, a rotatividade dos treinadores na base das equipes de ponta, e aqui na Paraíba, no geral do futsal amador, tá acontecendo muito isso. E eu acho isso um assunto muito importante. Acho que pode ser até tema de próximos podcasts, né? A gente trazer mais profissionais pra gente debater sobre esse assunto, né? Que realmente o futebol brasileiro hoje a gente tá perdendo jogadores talentosos, né? Não sei se é por causa falta de treinos, muita quantidade de jogos, se é por causa da cobrança por resultados, que começa a vir dos pais para os filhos, cobrança em cima dos treinadores, né? E acaba gerando também uma rotatividade, como você falou, que acaba também prejudicando o desenvolvimento do atleta. Então, acho que também a gente pode falar sobre isso em um podcast mais à frente. Então, é um assunto que vai longe, né? É uma roda gigante. É verdade. E hoje, Alex, você tá com novos projetos, né? Você tá na Arena Gol, Arena Gol, lá em João Pessoa, né? E eu queria saber de você, o que te levou a buscar esses novos aires, né? A tomar essa decisão tão significativa? Aqui como eu falei, eu tava trabalhando na ABB, né? Foi onde eu tenho um vínculo muito grande desde quando eu era criança como aluno, né? E aí, quando eu tinha esse amigo meu lá de João Pessoa, sempre a gente conversava e ele queria que eu sempre ia pra lá, sempre ficava mandando, rapaz, vem pra cá que a gente vai crescer junto, tal. E aí eu acho que quando chegou esse período, eu estava praticamente no meu melhor momento aqui em Campina Grande, estava no meu melhor momento. Aí tinha conhecido o Paradesporto, né? O centro de referência do Brasil veio para cá,
veio para cá, para Campina Grande. Para você ter a noção, é a única cidade sem ser a capital que tem um centro de referência vinculado ao CPB lá de São Paulo, né? Então, assim, virou a chave no paradesporto aqui, através de Fábio, né? De Bamba, sempre teve nesse envolvimento do paradesporto, do futebol de cegos. E aí eu comecei a trabalhar nesse sentido, e aí foi onde começou um dos melhores momentos da minha carreira aqui em Campinas, mas só que eu não estava vivendo muito, não. Eu tava trabalhando demais. Aí eu tenho 3 filhos, e eu estava saindo de casa 7 horas da manhã para deixar ele na escola, e só voltava de 11 da noite todo dia. Muitas vezes almoçando dentro do carro. Gente, professor, não ganha o que é merecido. É verdade. E aí tem que estar rodando, né? Trabalhava num canto, trabalha no outro, e trabalha em outro. E aí, não é que a gente quer abraçar o mundo com os braços, não, é porque realmente não ganha o que é merecido o trabalho que tem. E aí eu tava nessa rotina muito grande, até ficar um pouco doente também. E aí foi onde começou a despertar, Deus começou a despertar. E quando foi numas férias, eu lá, rapaz, pintou de novo. E aí eu, sempre na minha vida, junto com minha esposa, que me acompanhou na minha carreira profissional também. Aí eu despertou isso em mim, que poderia mudar de áreas, e foi para joelho no chão e orar bem, e orar, e assim, você que está assistindo aí, a todos nós, quando a gente vai para tomar alguma decisão na nossa vida, eu tenho uma particularidade com Deus que eu tenho que estar muito tranquilo. Acontecia isso como eu era atleta, né? Estava desempregado, quando vinha uma proposta, vinha 3, para você tomar a decisão. E aí, graças a Deus, todas as decisões que eu tomei com o coração, sem olhar para trás e dizer, mas rapaz, por que aconteceu isso? Podia ter feito isso. Com dúvida, não é algo de Deus. Então, assim, eu orei a Deus e larguei tudo, virei mesmo. Minha esposa abraçou novamente, mais uma vez. Saiu das nossas companhias, dos nossos pais, né? Daqui. Eu já tinha vivido isso. A parte mais difícil está sendo isso, por incrível que pareça. Meu pai tem 83 anos, minha mãe tem idade também, e assim a gente tá nesse período que eles estão sozinhos, né? Nós somos 5 irmãos e todo mundo saiu de casa e tá ele sozinho, né? Então, assim, a maior dificuldade tá tendo isso. E graças a Deus ainda eu continuo vindo dar umas aulas aqui do Paradesporto aqui em Campina Grande, continuo dando as minhas aulas. E toda semana eu estou aqui, mas esse foi um projeto novo, e começando do zero lá na Arena Gol, ali na BR-101. Na BR-101 já é Conde por causa da divisa da placa, mas é muito próximo ao Bar dos Estados, ao Bar das Indústrias, que é ali em João Pessoa. 2 arenas de society e um lugar de área de lazer. Tava tendo até uma Copa Nordeste que teve lá agora esse final de semana. Várias equipes do Nordeste, do Rio Grande do Norte e de Recife. E uma equipe do Ceará, e a maioria das equipes aqui da Paraíba disputaram essa Copa Nordeste. E foi um projeto ambicioso que de começar do zero, como alguns daqui de Campinas começaram do zero também. E eu tomei a posse e dizer que fui muito tranquilo, muito trabalho, financeiramente praticamente a metade do valor que eu ganhava aqui, pelos trabalhos que eu jogava aqui. Tinha 2 escolas que eu dava aula, né? Tinha uma equipe de futebol de sexo que eu dava aula, tinha a ABB, né? Tinha a da prefeitura daqui, e lá eu fui para esse projeto e almejar outro, né? Continuei no Paradesporto, lá de João Pessoa, que o Fábio tá morando lá e me agregou também, que eu não podia estar fora desse projeto. E assim a gente tá caminhando
a nossa Arena Gol ficou agora só o local e a gente abriu uma associação Gol Conde. Show de bola. E já olhando assim para o futuro, Alex, quais projetos você sonha em desenvolver daqui para frente? Seja no esporte ou fora dele? Eu posso dizer que profissionalmente eu não quero, até teve alguns convites de ser treinador. Eu tinha esse sonho, mas aí para viver tudo aquilo que eu passei, de ausência de família, de temporada numa cidade, temporada no outro, a gente foi conversando com a família, com a esposa aí tem filhos, né? Se eu mudei já de plano só porque eu não estava tendo tão tempo com eles, imagina viajar e passar 3 meses. Aí quando eles chegarem, a vida dos atletas, de treinadores, passar 3 meses, é mandado embora, o cara sai e vai-se embora. Aí quando começou a vincular essa situação, eu desisti mesmo, né? Tava para fazer o curso da CBF. Como eu fui atleta mais de 6 anos, eu já posso fazer já na categoria B, já pula da C para B, mas eu realmente hoje daqui para frente não é o meu objetivo. O objetivo é crescer lá onde eu estou, na associação Gol Conde. Esse final de semana, como eu te falei, vai ter o Campeonato Paraibano, e a gente já inscreveu alguns atletas, né, nesse próprio ano agora para colocar a associação em vista, 6, 7 atletas de natação. E aí a gente está tanto com uma ação social que a gente tem lá, porque lá no Conde tem vários. O Conde é tipo muito Massaranduba, Lagoa Seca, várias comunidades, né? Várias comunidades. Então, eles precisam muito desse apoio, e a associação a Arena Gol já fazia bastante. O seu Ricardo e Miguel já fazem isso sempre, e a associação veio para agregar aquelas pessoas com deficiência também. A gente abraçou essa causa com deficiência, e aí a gente está tentando desenvolver esse projeto lá, e eu creio que desse ano que já começou para o próximo ano, a gente vai dar uma evoluída bastante para a gente começar a entrar no campo do Paradesporto, lá na cidade do Conde. E já nesse projeto do Conde, eu tô sendo treinador de futebol de cegos, né, pela APAS lá de João Pessoa, que treina lá no Instituto dos Cegos. E assim eu tô dentro desse projeto do Paradesporto, abracei a causa mesmo, e eu creio que assim, já tô colhendo frutos disso aí. Vocês estiveram até em São Paulo agora, não foi, Alex? O ano passado eu fui pro Campeonato Brasileiro de Futebol de Cegos como auxiliar de Cezinha. A gente foi terceiro do Brasil, né? Um campeonato muito forte, com vários atletas da seleção brasileira, né? As equipes estão investindo bastante. O ano passado o Corinthians entrou com o projeto de Ricardinho, aquele Ricardinho que jogou no Corinthians, jogou no São Paulo na seleção brasileira, né? Ele tinha uma associação chamada Maestro da Bola, que os caras diziam que ele era o maestro e tal. Aí ele montou essa associação em Santa Catarina, e já tem muito nome no futebol de cego como maestro. E levou essa proposta pro Corinthians, e o Corinthians abraçou, e o nome de uma camisa muito grande, né? Jogou o ano passado. Bamba era o treinador do Corinthians o ano passado, mas com essa mudança que Fábio deixou a seleção brasileira para virar coordenador, vinculou que qualquer profissional que esteja na seleção brasileira, na principal, não pode estar em nenhum clube. Aí Bamba teve que deixar, e Cezinha saiu desse time da Paz depois do Campeonato Brasileiro do ano passado, e virou o treinador da seleção brasileira. E eu, como era auxiliar, assumi o time da Paz esse ano. E o primeiro campeonato foi um campeonato paraibano que fizeram. A gente foi campeão lá, e depois foi o campeonato do Nordeste, o Regional Nordeste, lá em Teresina. Em abril a gente foi campeão, né? E a gente foi para esse brasileiro agora com
um número de atletas muito pequeno para o futebol de cego, só com praticamente 6 atletas fora os goleiros, né? E aí foi um campeonato muito difícil e a gente conquistou o terceiro lugar que eu disse a ele que a gente tinha que estar na festa, né? Perdemos para o Corinthians na semifinal de 1-0, jogo muito difícil, muito duro. A gente teve chance também de classificar para a grande final, que foi o Sport TV que transmitiu. Em compensação, uma revolução no futebol de cego, teve a Liga Nacional. Está tendo a Liga Nacional. Os 6 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro do ano passado foi vinculado a uma Liga Nacional esse ano, que é jogo em casa e fora. Então, 10 jogos. 6 times, joga 5 em casa e 5 fora. E a gente estamos disputando aí o campeonato da Liga Nacional. Falta 2 jogos para acabar o campeonato, na primeira fase. E a gente está com 15 pontos, junto com o Corinthians. A HFUC, que é do Rio Grande do Sul, já tem 19 pontos, já está na final. Já tem 21 pontos, já está na final. E aí temos 2 jogos para ganhar um. O Corinthians só tem mais um jogo. E se a gente ganhar, a gente joga em Fortaleza agora, contra o time de Fortaleza lá, e depois joga no Rio Grande do Sul para jogar contra a HFUC nessa última rodada. Se a gente ganhar, a gente está na final do campeonato da Liga Nacional, que aí é um marco muito grande, vai passar no Esporte Espetacular, dia 7 de dezembro. E se Deus quiser, a gente quer estar lá nessa final aí. Única que a final do campeonato tem uns dados aí, viu Sandro, que o jogo final da Paralimpíada Brasil e China foi no aberto, no Esporte Espetacular, foi um dos mais vistos de todos os tempos. Aberto em TV aberta, foi um dos mais vistos em todos os tempos. Então, assim, para ver que o futebol de cego vem crescendo, devagar, mas vem crescendo, muito divulgado. E essa Liga Nacional foi tremenda, né? A PADEF daqui de Campinas veio jogar, o Corinthians vinha jogar aqui o mês passado, e agora eles têm mais 2 jogos também, lá em Fortaleza e no Rio Grande do Sul. A PADEF também, mas tão mal na competição, não chegaram tão forte, só vai para cumprir tabela. Mas essa Liga Nacional veio para ficar e a gente automaticamente nesse terceiro lugar a gente já conquistou vaga, mesmo a gente brigando para ir para a final, mas o que vale era o brasileiro desse ano. Então a gente ficou em terceiro, a gente já garantiu vaga para a Liga Nacional do ano que vem. Alex, a gente tá chegando ao fim de mais um Pulsar Mais Podcast, tá? Mas antes de eu fazer a última pergunta, né, e acredito que seja a mais importante de todas, eu queria pedir para você, nossos webnautas, já se inscreve aí no canal, tá? Sandro Filmes TV, já clica aí no sininho, tá? Nós toda semana trazemos aqui convidados, né? Alex, um convidado muito especial pra gente, mas sempre trazemos jogadores de futebol, médicos, falamos sobre esporte, saúde e lazer, do início ao fim. Certo, pessoal? Então também já siga nossas redes sociais, nosso Instagram, @PulsarMaisPodcast, tá bom? E Alex, a última pergunta é a seguinte: qual conselho você deixa, né, tanto para os novos atletas que estão surgindo, né, como também aos profissionais de educação física que querem seguir uma carreira parecida com a sua? O que eu falo sempre como eu já frisei, eu vou repetir. Você tem que trabalhar, você tem que buscar conhecimento, você tem que ser aquilo que você queira fazer com amor, né? A primeira coisa, ter amor. E hoje está muito fácil. Hoje está muito fácil aí pelas redes sociais buscar cursos, buscar conhecimentos, né? Mas com muito amor. Mas o que eu falo sempre é que o processo pode ser rápido, o processo pode ser longo, mas nunca você vai ser esquecido por aquilo que vai acontecer na sua vida. Deus é que realiza. A gente planeja, a gente sonha, a gente busca, mas Deus realiza. Se você tiver com o coração voltado para isso, tentar fazer o melhor, vai ter erros, né? Vai errar, eu já errei muito, vou continuar errando, mas tentando acertar sempre, sem muita maldade, sem muita covardia com ninguém, sem maldade com ninguém.
tentar buscar fazer o que você acha que é certo, para que assim você busque aquilo incessante que você tem. Sempre tem essa palavra que você sempre planeja, você busca sonhos, você trabalha, mas quem realiza é Deus. Se você tiver força mesmo e pedir a Ele que Ele possa realizar aquilo que tem o desejo do seu coração, você busca conhecimento e coloque amor naquilo que você faz, que assim você vai chegar longe. Mesmo, eu sempre falo, o reconhecimento não vem pelo que você fala, daquilo que as outras pessoas tentam falar de você. Vai sempre estar gente lhe observando, sempre vai ter gente lhe observando. Muitas das vezes você escorrega, tem gente para apontar o dedo, mas muitas das vezes pelo reconhecimento do que você faz de melhor, que Deus coloca no coração das pessoas, esse reconhecimento de você buscar. Eu sempre falo, onde eu esteja, a estrela na minha vida tem que ser Deus, é ela que tem que brilhar. Se for através da minha vida, amém. Se não for através da minha vida, eu quero estar sempre dando essa contribuição para que outra pessoa venha brilhar. Se a outra pessoa brilhar e um dia ela reconhecer que eu tive uma parcela de contribuição na vida dela, isso já tá bom. E o que a gente leva é isso aqui. O que a gente leva na nossa vida é amizades, é fazer com que você, onde chega, possa entrar pela porta da frente e saia pela porta da frente. Isso aqui é o meu lema. Valeu, Alex. Muito obrigado, tá, por estar aqui conosco no Pulsar Mais Podcast. Obrigado pela sua contribuição, tá? Não só para a sociedade, mas também para o esporte, né? Você é um cara que contribuiu muito para o futsal do Campina Grande, né? Também vem contribuindo muito para o Paradesporto, então só tenho a lhe agradecer e também deixar as portas abertas para que em próximos podcasts a gente possa estar aqui junto, né? Destrinchando outros temas que envolvem esses esportes. Eu já falei de entrar na portas abertas e sair, porque eu quero outro convite. Não, mas já muito obrigado e eu sei que é sempre um prazer estar principalmente com você aqui, né? Ter uma amizade lá da ABB mesmo. E quando você precisar, sempre na segunda-feira especial eu estou aqui. Mas quando precisar, pode dar um alô. Quando puder, sempre estarei aqui. E obrigado por tudo aqui. E vamos ver se o pessoal que assiste aí, pelo menos pegue alguma coisa para se alguma palavra venha para mudar alguma coisa na vida deles. Já vou dizer a você, muitas das vezes você assiste aqui, uma palavra sua pode mudar. A Bíblia diz que só basta uma palavra pode mudar a vida de qualquer pessoa. E se alguém, quando estiver assistindo isso aí, se alguma palavra tocou no coração de alguém, já está valendo. E eu creio que assim, quando vocês precisarem, eu estarei por aqui. É verdade, a semente foi plantada, viu, gente? A semente foi plantada. E é isso, pessoal. Muito obrigado por nos acompanhar. Pulsar Mais Podcast, o podcast que te mantém ativo e bem informado. É o espaço onde saúde, esporte e lazer se encontram para transformar sua rotina. Com convidados especiais e temas relevantes, abordamos desde performance esportiva até qualidade de vida e bem-estar mental. Toda segunda-feira, às 21 horas, trazemos informações valiosas, debates envolventes e dicas práticas para você viver melhor e com mais disposição. Acompanhe e faça parte dessa jornada. Sandro Filmes está no mercado audiovisual há mais de 25 anos. Se você procura alta qualidade em vídeos para TV, redes sociais, gravação e podcast, comerciais e programas, entre em contato @Sandro Filmes e no WhatsApp 996266572. Sandro Filmes, qualidade e menor preço para você.
Campina cresce com você. Não temos tempo a perder. Com a apresentação do jornalista Fernando Casemiro, trazendo os fatos, as vozes da comunidade, a política local, a ação social e os desafios que movem Campina Grande. Aqui, o tempo é de ação, a pauta é a nossa cidade e a verdade tem vez. Este é um programa do canal Sandro Filmes TV. Informação com responsabilidade e compromisso com você. Campina cresce com você, porque não temos tempo a perder. Sandro Filmes está no mercado audiovisual há mais de 25 anos. Se você procura alta qualidade em vídeos para TV, redes sociais, gravação e podcast, comerciais e programas, entre em contato @Sandro Filmes e no WhatsApp 996266572. Sandro Filmes, qualidade e menor preço para você.